Saudações, companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Tática Didática. Hoje vamos falar sobre a derrota do Vasco contra o Sampaio Corrêa fora de casa lá no Maranhão. Antes de mais nada, eu já peço para que você se inscreva no canal e também ative o sininho para não perder as notificações, para não perder nenhum vídeo nosso, e também clique lá na aba Seja Membro e torne-se membro do Tática Didática, assim você também ajuda o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui resumindo como foi taticamente essa derrota do Vasco, essa vitória do Sampaio Corrêa, da Bolívia querida lá no Estádio Castelão em São Luís, no Maranhão, né? A derrota que distancia cada vez mais o Vasco do sonho de um eventual e de um possível acesso, né? A gente já tem aí 29 rodadas de campeonato, faltando 9 rodadas para o fim. O Vasco segue com 43 pontos, né? 5 pontos atrás do último ali no G4, né? Na zona de classificação para a primeira divisão, que é o Goiás, que tem 48. Então o Vasco perdeu uma grande oportunidade aí de encostar no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais delongas, rapaziada, vamos aqui para análise tática para a gente destrinchar um pouco como é que foi esse jogo do Vasco, como é que foi essa derrota do Vasco. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui o nosso compartilhamento, vamos começar aqui essa análise, né, para a gente poder falar um pouquinho do jogo do Vasco, de como se desenhou a partida para a equipe Cruz Maltina, né? Começando aqui primeiramente pela forma da qual o Vasco se configurou defensivamente, né? O Vasco foi escalado, na verdade, no 1-4-3-3, né? Só que logo já no primeiro minuto a gente já teve uma ideia, um panorama de como que funcionaria essa linha de marcação do Vasco, né? O Vasco funcionaria com uma marcação de um 4-4-2, às vezes num bloco mais retraído, às vezes num bloco mais alto, mas na maioria das circunstâncias, na maioria do tempo do jogo, foi sempre essa marcação de 4-4-2, né? Já tinha 4 ali na defesa, né? Então não tinha como se preocupar. Então em que você já dá para ver uma linha de 4 e uma linha de 2 jogadores aqui marcando pela equipe do Vasco da Gama aqui na hora da configuração defensiva. No caso, um ponta aqui recuava e fechava uma linha de 4 junto com os 3 meias, né? Um meia subia, ficava mais aberto, né? Eles nesse caso aqui era um ponto esquerda que subia, que voltava mais, então o jogador aqui, os 3 meias aqui se posicionavam um pouco mais para o lado direito do campo para justamente liberar que o ponta esquerda fechasse aqui para fazer a linha de 4 e formá-la. E o Vasco começou o jogo com muita movimentação, né? O Vasco criou suas chances de perigo com muita movimentação, principalmente ali no início do primeiro tempo, onde criou umas 2 ou 3 chances, né? Uma delas bem baseada nisso. Isso, o Riquelme é um jogador que vai jogar muito aberto aqui, Nenê vai ficar um pouco mais preso por esse lado, né? O Vasco um detalhe importante, né? Sempre jogando aqui com muita aproximação, né? Os jogadores aqui muito próximos em um setor do campo, para poder trabalhar melhor essa bola, fazê-la correr e chegar ao ataque com mais precisão, né? É um jogo, algo típico, algo característico do Fernando Diniz, é um jogo que inclusive permite você fazer muitas triangulações, por exemplo, acompanha meu cursor aqui. Você pode fazer triangulações entre esses 3 jogadores aqui, ou então entre esses 3 jogadores aqui, né? Existe uma determinada variação, né, para a gente notar como é que funciona. Quer dizer, existe uma determinada variedade de triangulações que pelo menos aqui 4 jogadores posicionados juntos podem te proporcionar. Aqui o Gabriel Peck, no caso, ele vai infiltrar um pouquinho mais para ser um jogador que vai atacar mais de trás, vai chegar aberto. Marquinhos Gabriel vai cortar para dentro, o Nenê vai permanecer aqui pelo lado e o Riquelme vai abrir aqui pelo lado direito. Acabou que depois de uma troca de passes muito baseada em movimentação, o Gabriel Peck faz essa infiltração, recebe, bate cruzado para fora. Primeira chance aí de perigo que o Vasco conseguiu ter no jogo. Agora, aqui na saída de bola, né, é sempre importante, o Vasco sempre sai jogando com 3 zagueiros, né, o Riquelme bem mais aberto aqui, você pode ver aqui no indicador o Riquelme mais aberto, e aqui o Bruno Gomes, né, número 23, ele vai subir, né, quer dizer, vai subir não, ele vai se aproximar um pouquinho mais para dar essa primeira opção como se fosse um primeiro pivote,
né, para ajudar na construção, né, e fazer com que essa bola progrida direto para o ataque, né? É uma função que ele exerceu durante por boa parte do jogo. Às vezes ele até recuava para fazer a saída entre dois zagueiros, mas no caso aqui o Zeca, no lateral aqui, recua um pouquinho mais, né, enquanto o Bruno Gomes vai fazer esse primeiro pivote aqui na hora da saída de 3 aqui do Vasco da Gama, né? E aqui o lateral, Riquelme, na lateral pela esquerda, sempre muito aberto. Então, essa foi a configuração, pelo menos ali no início da construção ofensiva do Vasco. Agora comentando um pouquinho aqui sobre esse jogo de aproximação, né? O Vasco fez muito esse tipo de jogo, principalmente no primeiro tempo, onde costumou construir mais o jogo pela esquerda, né? Ou seja, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Vasco, né? A gente pode ter inclusive, opções variadas de triangulação, né? Por exemplo, acompanhando aqui o cursor, né, da minha tela, vou até ampliar a tela aqui do meu computador para mostrar para vocês, né? Aqui você tem umas 2 opções de triangulação, pelo menos, para você fazer, né? E mais 2 aqui aproximando, no caso o Cano e, enfim, e o Gabriel Peck, né? Fazendo essa aproximação aqui mais de cobertura, né? E sempre uma opção aqui livre de inversão, né? Para atacar o espaço. Você vai ver que esse tipo de jogo do Vasco, ele puxa muito a marcação, né? Por um lado, você vê que tem muito jogador, onde tem muitos jogadores do Vasco, muitos jogadores do Sampaio Corrêa também já estão ali meio que concentrando as atenções, né? Enquanto esse aqui pode ser uma opção para atacar por trás, para atacar pelas costas desse espaço aqui deixado pela cobertura da marcação do Sampaio Corrêa, né? Assim, o Vasco fez esse tipo de jogo durante toda a partida, né? Fez esse tipo de construção durante toda a partida, se movimentou bem assim, né? Onde estava a bola, em que lado, no lado onde a bola está no campo, vários jogadores do Vasco aparecem, dão uma opção de passe. Aqui você tem pelo menos para o Nenê, que porta a bola aqui, 1, 2, 3, 4, 5 opções de passe diferentes, né? Então, muito importante, né? Esse foi um pilar das construções do Vasco, esse jogo de aproximação do time do Diniz, né? Possibilitando aqui também opções para você fazer uma triangulação. Por exemplo, aqui nesse caso, você pode criar um 3 contra 2, né? Você vai envolver esses 2 marcadores, né? Aqui você pode envolver um marcador triangulando aqui com o Cano e esses 2 aqui, né? E um outro jogador aqui também mais afastado, mas que também é possível que ele se movimente e dê mais opção de passe aqui nesse lado do campo. Então, o Vasco jogou muito, muito assim, por setores, né? Na hora de construir e também algumas vezes ali na hora de marcar. E, bom, no fundo que surge, atacando pelo fundo que surge a última grande chance de perigo aí do Vasco, né? Marquinhos Gabriel atacando o espaço aqui no fundo, né? Esse aqui que está sobre esse indicador aqui, né? Você tem 1, 2, 3, 4 jogadores do Vasco na área, né? Dois aqui pelo menos para dar opção mais em profundidade, e um aqui para ser uma segunda opção de passe mais atrás, e uma terceira aqui, para atacar um espaço. Isso é muito, muito comum em jogadas de linha de fundo, né? Que você chega na linha de fundo, tem jogadores dando opção aqui, você puxa a marcação do Sampaio, você puxa a marcação do adversário, né, que você pode ver que essa movimentação, esse posicionamento dos jogadores puxa a marcação do Sampaio Corrêa para um lado, e acaba que vai gerar um espaço aqui no fundo, onde alguém pode chegar e atacar por trás. É disso que vai se encarregar o Marquinhos Gabriel, que recebe justamente uma bola vindo do fundo, chega de trás atacando, tem espaço, bate colocado, a bola passa muito perto e vai para fora. Essa foi aí a primeira grande chance, quer dizer, uma das grandes chances de perigo que o Vasco teve durante toda a partida. Agora, já falando aqui um pouquinho sobre o segundo tempo, o Vasco também continuou nessa configuração de um 4-4-2, né? Com o Cano e o Nenê saindo aqui para pressionar a saída de bola, né? E o bloco aqui, você já vê, dos meias do Vasco já é bastante alto já, né? O Vasco, então,
sobe um pouco mais essas linhas. No primeiro tempo parecia que estava um pouco mais retraído, mas no segundo tempo o Vasco começou a subir um pouco mais essas linhas, né, com esses dois atacantes aqui já pressionando os dois que fazem a saída de bola, que iniciam aqui a saída de bola do Sampaio Corrêa, né. O Vasco começou a subir mais a marcação no segundo tempo e assim se configurou, pelo menos até quase ali metade do segundo tempo, né, quando o Vasco também vai mudar a sua configuração defensiva, e aí a gente vai ver isso já já. E aí está a mudança, né? Já passando aí da metade do segundo tempo, o Vasco faz uma pressão mais aqui no lado, no meio do campo, né? E o Vasco faz uma pressão mais aqui no meio do campo, né? Fazendo uma zona aqui de marcação, né? Com 4 jogadores, né? Todos aqui podendo pressionar a saída de bola. Esse aqui tá o portador da bola aqui pelo meio, esse aqui tá um pouquinho mais longe, mas o Vasco começa a fazer essa marcação zonal, justamente depois que toma o gol, né? Faz zonas no meio, faz zonas nos lados, mas aqui tá um exemplo, né, de como que o Vasco faz essa marcação. Aqui você pelo menos tem uma situação de 3 contra 1, um quarto elemento aqui dando uma cobertura, né? Podia ser que também esse quarto estivesse um pouquinho mais próximo e esse aqui estivesse dando cobertura, mas não foi o que aconteceu, né? O Vasco ainda assim intensificou e começou a ficar um pouco mais agressivo nessa área do campo. E aqui o gol do Sampaio Corrêa, né? A jogada de bola aérea, né? O Vasco, como teve mais domínio da bola, domínio das chances, domínio geral, assim, numericamente do jogo, né? O Sampaio Corrêa teve um sistema defensivo bastante sólido. O goleiro do Sampaio Corrêa, o Luiz Daniel, fez bastante defesas difíceis, né? Pelo menos fez 1, 2 ou 3, inclusive pegou aquele pênalti lá do Nenê no final, né? Mas o gol do Sampaio Corrêa, ele se graficou basicamente assim, né? Cruzamento na área aqui, e esse zagueiro aqui, o Godoy, número 3, ele vai atacar esse espaço aqui, né? Mas repara, esse espaço é deixado pela movimentação, pelo posicionamento dos jogadores do Vasco aqui, né? Você tem muito mais gente aqui marcando no primeiro pau, o cruzamento ele vai ali da altura da marca do pênalti para o segundo, né? A bola levantada na área, você tem 1, 2, 3, 4 jogadores do Vasco aqui marcando aqui em uma profundidade mais baixa aqui na área no primeiro pau, e aí o Godoy, né, que é esse aqui que está indicado por esse indicadorzinho verde aqui, vai atacar nesse espaço aqui deixado pelos jogadores do Vasco que posicionaram dessa forma, né? Acabou que deu errado essa marcação aí de bola parada do Vasco. O Godoy chega vindo mais ou menos aqui da área, né? Ele começou aqui, cobrança de escanteio foi feita justamente aqui nessa área onde o Godoy vai atacar, ele tem espaço. Na hora que ele vai cabecear, só 2 jogadores sobem junto, mas aí já era tarde, né? O Godoy estava mais perto da bola, já estava indo na direção certa, fez o cabeceio correto, cabeceio para o chão, né? E mandou para dentro do gol, né? Fez o cabeceio certinho, mandou para dentro do gol, né? Fazendo aí o gol da vitória, o único gol da partida e gol que deu a vitória ao Sampaio Corrêa. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com essa análise assim bem rápida que a gente fez do jogo do Vasco, né? O Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa no Castelão lá em São Luís, né? Perde chances de se aproximar, não. Perde chances de se aproximar do G4, né, da zona de classificação para a primeira divisão, né? É a primeira derrota do Fernando Diniz aí no comando da equipe Cruz Maltina, certo? Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de também ativar o sininho para as notificações. Clique em Seja Membro para também ajudar a gente, né? Torne-se membro do Tática Didática, você vai ajudar assim bastante no nosso trabalho e, enfim, não tem mais nada a dizer, né? É isso aí, rapaziada. Tamo junto, forte abraço